metálica, né? Então, na verdade, foi metálica, daí madeira, tanto faz a ordem. E agora a gente vai trabalhar com mais dois temas, que é pintura e depois revestimento. Revestimento é bem complicado, bem importante prestar atenção, porque costuma dar bastante dor de cabeça. A pintura, pessoal, também não vai ficar para trás, tá? Então, principais problemas da pintura. Vamos pegar esses três primeiros aí: eflorescência, saponificação e descascamento, tá? Então, vamos lá. Primeiro nós vamos trabalhar conceito de pintura, para depois falar de pintura, né? Então, a pintura, pessoal, vamos lá. Eu posso ter em que situação? Vamos pensar na pintura, eu vou ter primeiro tipos de pintura. Eu posso ter a pintura a óleo, eu posso ter a pintura, à base d'água, né? Eu posso ter a pintura sobre a massa corrida, sobre o gesso. Então, nós vamos por uma série de pinturas. Eu posso ter a pintura laqueada na madeira, eu posso ter a pintura no estado epóxi, né? Posso ter a pintura como se fosse um pó sendo pulverizado. Então, nós temos N tipo de pinturas, ok? O que o livro está abordando são pinturas relacionadas à alvenaria, tá? Então, é um grupo específico de pintura. Elas são relacionadas à alvenaria, ok? Então, por exemplo, a pintura, vou fazer uma pintura de um gradil metálico, tá? Então, eu vou usar ela por pulverização. Vou usar uma pistola para fazer a pintura. É uma pintura tranquila, ela ocorre problemas nela em relação à preparação da superfície. Isso vale para madeira também, tá? Mas vamos lá. Primeiro da metálica, que isso não está no livro. Mas quais são os cuidados, professor? Você tem que lixar o material metálico, tá? Sei lá, pode ser o que você quiser, uma grade, pode ser um pergolado, pode ser um outro acessório. Por exemplo, eu fiz o mezanino e parte do mezanino foi projetado em estrutura metálica. Por quê? É o projeto, né? Estava no projeto para fazer assim, a gente faz o que está no projeto e não discute. Ok? Então, teve um outro que eu tive que fazer, que era um brise, era uma parte externa de metal, mesma coisa. Então, não é só gradil, né, de janela ou portão. Tem outras coisas que vêm por aí nessa parte metálica, tá? Mas, basicamente, o meu problema na metálica é um só, é a preparação da superfície. Então, ele tem que ser bem lixado, bem acabado, né? Se a superfície estiver bem lixadinha, sem rugosidade, sem nenhum material solto, se a parte de solda estiver bem acabada, passa a lixa sobre, não deixa nenhuma rebarba, pouco provável que ela vai te dar problema de patologia, tá? Você vai fazer a pintura ali, ela vai ter uma boa aderência, né, usando a pistola, e ela vai ter uma durabilidade legal. Já não recomendo
fazer a mesma pintura com um pincel. A tinta vai escorrer, a tinta não vai ficar bem adequada, não é a melhor técnica. Lembrando que nós temos, tem uma espécie alaranjada, zarcão, o nome, tá? É uma proteção que você pode passar no metal para depois pintar, tá? Algumas tintas, elas custam mais caro, mas elas dispensam a aplicação dessa base, dessa proteção para pintura. Pegando a madeira, pegando carona na madeira, a madeira é a mesma coisa. A madeira, a questão de lixar, lógico, é importante, mas o maior problema da madeira não é lixar. A madeira, a gente falou no começo lá, né? Primeiro a gente falou de metal, por isso que eu falei de pintura em metal, agora madeira. Madeira nós falamos o quê? Começamos a falar madeira, material orgânico, tá? Então eu posso ter o quê? Eu posso ter falhas na madeira. Como assim, professor? Eu tenho um furo ali, eu tenho uma frestinha, né? Pensa numa porta. Ah, tem uma porta de madeira maciça, coisa mais linda do mundo. Mas ela tem alguns frisos, algumas pontinhos ali, que inclusive broca, que é um tipo de inseto, fez a perfuração. É diferente de cupim, é um parente do cupim. Ele faz furos, essa broca, tá? O que acontece? Você vai ter que fazer um acabamento ali. Você vai ter que fazer um acabamento. Você não tem como. Como é que você vai fazer? Você vai deixar a madeira daquele jeito ali e tal, não vai ficar legal. Se você for, imagina se você for invernizar, então, aí sim se negociou alma com o diabo, né? Vai ficar aquilo lá feio pra caramba. O que você faz? Você vai lixar. Aquele pó que sobra da lixa, você guarda aquele pó, mistura com cola, forma uma pasta e faz o selamento. Deixa secar e preenche bem ali, deixa secar e depois você lixa sobre. Vai sumir? Não, não vai sumir. Mas como é do mesmo material, ele vai ficar integrado, como se fosse um detalhe da madeira. Ok? Então, resolve o problema. Se você for laquear, professor, o que é laquear? Laqueador. Laquear, na verdade, é uma pintura. Geralmente, você faz o laqueamento na cor branca, tá? É uma pintura que você vai fazer com pistola. E a tinta, ela vai impregnar, né? Ela vai selar, laquear a madeira. Então, quando você for usar este tipo de técnica, professor, eu estou com furos na madeira, estou até com um buraco grande aqui. Não dá nada. Se você vai laquear, não dá nada. Você pega massa plástica, tá? Que massa é essa, professor? Massa automotiva, ok? Passa, lixa, recupera a superfície, acabou. Você vai pintar ela totalmente branca, ela não vai ser envernizada, não vai aparecer, não vai te dar problema, vai ficar uma superfície perfeitinha. Ponto, acabou. Ok? Agora, se você for fazer ela invernizada, aí é o cuidado a mais que você vai ter que tomar para fazer a recuperação nessa pintura. E, finalmente, agora nós vamos falar daquilo que o livro traz. Isto que eu falei de cuidados de pintura com madeira e com metal, não tem no livro. E vale mais uma, que eu lembrei agora de passar para vocês. Outro detalhe. Quando a gente falou de madeira invernizada, e a gente pensando agora em decks, que é uma coisa muito comum. Então o cara faz uma piscina top, chique pra caramba e tal, e ele faz um deck de madeira, tá? Então aí você vai usar, o nome do produto é verniz naval, ok? Para ele fazer o selamento
superficial dessa madeira, esse verniz naval, tá? E detalhe em relação a verniz, pessoal, para vocês passarem para o seu cliente. Não tem choro, não tem vela nem fita amarela. Pode fazer bem feito, pode fazer do jeito que quiser. Mas verniz é 3 anos. Exposta ao sol, 3 anos. Como assim, professor? Eu tenho lá a porta da fachada, eu tenho a porta da fachada, eu tenho lá as janelas e vão ficar expostas ao sol. Esquece, não tem durabilidade. Tá? É 3 anos e você precisa retocar o verniz ou ele vai começar a demonstrar falhas no verniz ali, começar a queimar. Todos esses verniz, geralmente esses para áreas externas, que nem o verniz naval, eles têm filtro ultravioleta, tá? Que faz essa proteção maior. Mas a durabilidade não é superior a 3 anos. Deu 3 anos, ele começa a perder o aspecto. Com 5, 6 anos, ele está desbotado, está totalmente ruim, precisa repintar para ficar legal. Não tem como fugir disso. Então, passando isto para o cliente, você evita a dor de cabeça. Ah, e mais um detalhe, falando em verniz, às vezes você está com uma madeira que ela não é aquela madeira, ela é meio uma madeira clara, né? E ela não é aquela madeira 100%, ela tem uns defeitos, umas coisas meio assim, cabulosas, assim, você vê, poxa vida, o que eu faço com essa miséria aqui? E madeira é caro, né? Não tem como desperdiçar. Você pode usar um pigmento no teu verniz, deixando ele mais escuro. Ele vai disfarçar madeira ruim, madeira com qualidade ruim. Ah, professor, ele vai resolver 100%? Não. Eu falei que ele vai disfarçar, ele vai amenizar, mas não vai resolver 100%. Ok? Então, assim a gente fecha digamos assim, essas dicas para pinturas metálicas e madeira. Agora vamos falar de pintura de alvenaria exclusivamente. Pintura de alvenaria, eu tenho pintura interna, pintura externa. Antes de falar de patologia, vamos falar da pintura em si, ok? Então, na pintura interna e pintura externa, eu tenho tipos diferentes de materiais a serem utilizados, tá? E a durabilidade. Então, eu vou ter que usar uma massa, eu posso usar uma massa corrida à base de água, né? Uma base de água, uma massa corrida na parte interna? Posso. Na parte externa? Não. Eu vou ter que usar uma massa acrílica, ok? Então, a minha massa corrida normal eu posso usar interno e acrílica externo. Por quê? Porque a massa corrida acrílica ela vai ter resistência a intempéries, ela vai ter resistência no passar dos anos, você não vai ter grandes problemas de infiltração. A massa corrida comum, ela foi feita para uso interno, usar fora vai arrumar para a cabeça, tá? Ela não resiste, ela não aguenta, ok? Ah, professor, eu vou passar acrílica por dentro e por fora. Vai custar muito mais caro sem ter necessidade, tá? Então, cuida para esse detalhe. É muito mais caro mesmo, ok? Ah, professor, eu fiz o acabamento com gesso, porque é mais barato que a massa. Ok, ele não vai te dar um acabamento perfeito. Você tem uma alternativa que seria aplicar uma camada fina de massa corrida, bem fina, e fazer um lixamento superficial. Aí ele faria uma correção, daria um aspecto legal, e você, em contrapartida, teria economizado uns trocados, porque a massa corrida, ela, né, sai muito mais caro que o gesso. E assim, fazendo essa primeira aplicação com gesso e depois com a massa corrida, você complementa, fica legal. Professor, a minha obra é comercial. Como obra comercial, eu não preciso. Como obra comercial,
eu não preciso de uma alta qualidade, eu não preciso de uma alta qualidade no acabamento. É comercial, ela pode ser um pouco mais simples assim e tal. Ok, você pode, né, fazer o processo de lixamento sobre o gesso e faz a pintura obrigatória e necessariamente fosca. E é a pintura que eu recomendo que vocês usem também, sempre que for possível, fosca ou semibrilho. Foge da pintura com brilho, tá? Por quê, professor? Porque a pintura com brilho vai te trazer problemas. Pensa num bicho dedo duro. Pensa num bicho miserável. Aonde você tiver falha, ela te entrega. Mas não é falha assim. Ah, não. Falha, falha, coisa assim, banalzinha, tá? Coisa simplesinha, bobinha. Qualquer defeitinho, ela vai te entregar. Aí, então, você usa a tinta fosca. E aí, a tinta fosca, ela já é mais tua amiga. Ela não sai por aí contando da que você fez coisa errada. Logicamente, se você chegar. E aí vai a técnica para você aprender a pegar pintor sem vergonha, tá? Porque pintor pensa no bicho sem vergonha. Tem que ficar esperto. Eles te passam a perna. Não, não, tá bem lixado, tá bem feito o serviço, você contratou por empreitada. Pessoal, simples de tudo. Pega uma lanterna, pega o celular, qualquer coisa, joga a luz paralela à parede. Se tiver coisa mal feita, pintura que não está 100%, é na hora, te entrega e te entrega tudo, ok? Você vai conseguir ver todos os defeitos da superfície. Tá? Então, não interessa a tinta daí, se é fosca, com brilho, semibrilho, vai pegar tudo. Tá? Então, uma vez que eu tive esses cuidados, já sei o que eu posso escolher, o que vai me dar dor de cabeça ou não, aí eu tenho que lembrar do quê? Daquilo que a gente aprendeu lá atrás, no passado, na nossa tecnologia 1, que é o dever de casa. Né? Verga e contra-verga. Não adianta vir com choradeira se você não tem verga e contra-verga nas suas janelas. Elas vão trincar. Você sabe disso, que ela trinca em 45 graus. E você sabe disso e você, inclusive, está pegando o que você está estudando agora em resistência dos materiais, você sabe e tem a noção. Por quê? Você viu ali os esforços de cisalhamento, eles apontam no plano de cisalhamento para a coincidência do plano. Ou seja, se você não fizer o dever de casa, verga e contra-verga, vai fissurar, vai. Vai te incomodar? Tenha certeza que sim. Não tem como fugir, ok? Então, digamos que passou tudo isso, você conseguiu sobreviver. Excelente. O que você não pode fazer? Em hipótese alguma, pintar as tuas paredes com umidade. Como assim, professor? Você fez lá, rebocou, não secou, ou deu uma chuva, secou, umedeceu tudo, mas não secou totalmente. Se tiver umidade, pessoal, o que acontece? Pensa, a umidade está ali no teu reboco, tá? Aí você vem, passa tinta, sela tudo aquilo ali. Pensa que maravilha, que beleza. O que vai acontecer? Aquela umidade vai ficar ali dentro. Ah, passei massa em cima. Excelente. Ela vai ficar ali. Uma hora ela sai. A hora que ela sai em forma de patologia. Tá? Então, as eflorescências, as manchas brancas que surgem pelo fato do reboco ainda estar úmido no momento da pintura, são nada mais que a água presente no teu reboco. Você pintou ele úmido. O que acontece? Aquela água vai procurar quem gosta de água, o cal presente, o cálcio presente ali na tua estrutura, na argamassa de reboco. Vai se juntar e, puf, vai para fora, tá? Em forma de fluorescência.
muito parecido com carbonatação. É muito parecido, inclusive o aspecto, ok? Então, aí você tem a saponificação. Como assim? Ô, Gé, Oi, eu tenho uma dúvida aqui. pode falar. Você está falando de umidade e tudo mais. Vamos supor, tenha uma parede que está dando problema com capilaridade. Certo. Eu posso tratar a parte de dentro com argamassa polimérica para poder essa umidade não estourar a tinta do lado de dentro? Poder até pode, mas nós vamos falar disso na sequência, tá? Ó, deixa eu só te mostrar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui aqui. Olha só. Na sequência a gente vai tratar disso aqui. É porque eu tenho muito desse problema lá onde eu Ó, trabalho, olha né? Essas só. patologias de tinta aí. Então, nós vamos tratar disso na frente. Aham. E daí nós temos como resolver isso, mas é um pouco mais para frente, tá? Não, Daí eu vou beleza. eu explicar essa parte. Tá. Então, a saponificação, ela começou é o estágio seguinte. E depois ele vai automaticamente começar a descamar, começar a soltar lascas de pintura, tá? Então, na sequência vem bolhas, enrugamento e crateras, tá? Então, as bolhas, na verdade, o que que acontece? Imagina, você vai fazer a pintura. O que que é o correto? O cidadão pegar um pano, a, olha, não não custa muito, tá? Pega um pano semi-úmido, só um pouquinho úmido, passa em toda a parede, tira todo o pó, tira toda a sujeira, tira tudo que tiver ali de tranqueira. Aí ele vai e faz a massa corrida. Antes de fazer a pintura, ele lixou. Quando ele lixa, automaticamente você solta pó. Você soltou pó. Ficou aquele monte de fuligem, tipo uma fuligem mesmo, né? Aquele pozinho solto. Então você tem que passar esse pano para dar uma limpada, tá? Uma coisa que é muito comum, eu já vi ser utilizado com sucesso, é vassoura de pelo. Né? Não pode ser vassoura com cerda acrílica, porque ela pode danificar a massa corrida. Mas a vassoura de pelo, passar para dar aquela limpada. Né? O pintor caprichoso ele faz isso. Aí ele vai pintar, o que, que vai acontecer? Automaticamente ele não vai ter problema de bolha, ele não vai ter problema de defeitos assim. O enrugamento é outro defeito causado por pintor ruim, né? O pintor que não sabe o que está fazendo. O infeliz vai e enche de tinta a brocha, né? O rolo, e vai passar na parede aquela camada grossa de tinta. Evidentemente, essa camada, a hora que ela secar, ela vai começar a retorcer e puxar, porque ela está com uma quantidade de tinta, uma espessura maior do que deveria. Então, ela, além da aderência na massa corrida na parede, ela ainda sobra uma quantidade de tinta que vai fazer essa espécie de enrugamento. Tá? E as crateras, isso nem precisaria comentar. Quando você vai utilizar uma tinta, né, que você não fez aquela diluição adequada, que você não deixou ela totalmente homogênea, ela automaticamente vai te dar problema. Por isso que toda vez que você abre a lata de tinta, você faz o quê? Antes de iniciar a pintura, você mistura a tinta. Por quê? Vamos lá. É normal, né, pessoal? Pensa. A gente já estudou isso, já viu a segregação acontecer em vários outros estágios. E por que, que seria diferente dentro de uma lata de tinta que está ali, foi produzida aquela tinta e está ali 30, 60, 90 dias parada aquela tinta ali?
os pigmentos sólidos, eles tendem a descer e o líquido ficar na parte superior. Ok? Então, por isso que você precisa mexer, para você homogeneizar. Aí você não vai ter esses problemas de crateras, tá? E aí, ó, fotinha 3x4 da nossa querida saponificação. A eflorescência fez com que a camada de tinta descolasse, tá? E aí ela começou a fazer essa saponificação. Detalhe, eu vou criar ali um ambiente excepcionalmente úmido, muito legal para fazer o quê? Começar a deteriorar o reboco, tá? Quando você atingir esse estágio aí de saponificação, pessoal, né, desse jeito que está aí, você não perdeu só a pintura, você perdeu o reboco também, tá? Neste nível de dano, é aquela história, professor, vale a pena recuperar somente a pintura? Não. Por que que não? Porque já comprometeu a parte do reboco, tá? Ele vai abrir crateras e crateras mesmo. Se você começar a pegar uma espátula e começar a raspar, começar a retirar todo o material contaminado, você vai ter um volume muito grande depois, talvez, de massa corrida. E aí eu pergunto, vale a pena? E, de repente, conforme tiver o nível de contaminação, vale a pena você descartar totalmente o teu reboco? Não, não faz sentido. Reboco não é uma coisa cara, tá? Mas, se ele tiver com problema, imagina, a pintura não é barata, a pintura é cara, o reboco é barato. Você pode, por querer economizar reboco barato, você pode jogar um monte de dinheiro fora, tá? E eu não preciso, ó, aí as nossas amigas bolhas, né? Em função do quê? Poeira, resíduos na parede quando foi feito a pintura. Então, ali na nossa esquerda temos o fenômeno da eflorescência e desagregamento na nossa direita. Repara, pessoal, repara aqui, ó. Tá vendo, ó? O que que acontece? Quando você pega isso aqui, se você for com o dedo ali e cutucar, ele vai soltar tipo uma areia, né? E não fale que nunca fez isso, porque criança gosta de fazer isso. Vai, tá soltando ali, vai ali, cutuca. Solta uma areia. Por que essa areia? Porque significa que o cimento, que é numa dosagem muito menor na argamassa de reboco do que o concreto, o traço de consumo é muito menor, né? O que acontece? Ele não está aguentando mais o cal foi levado embora ali do reboco, da argamassa, e ele está deteriorando, está esfarelando, está soltando, desestruturando, soltando a areia, o teu agregado miúdo, tá? Então, neste estágio ainda, é possível você recuperar. Quando ele está no começo, você ainda consegue recuperar. Mas eu recomendo usar daí uma escova de aço para dar uma escovada sobre essa parede que está soltando material, para ver até aonde ela soltará material, para fazer uma análise se vale a pena ou não manter o reboco. Ela também resolve, né, Gerson? Se lixar resolve, Uma lixa mais resolve. grossa, assim. Uma lixa mais. Isso que eu ia falar. Uma lixa grossa. Aí sim, uma lixa grossa. Tá? A Só fininha que é mais para acabamento. exatamente, a fina é mais para acabamento. Só que, mesmo assim, eu ainda acho aconselhável usar essa escova de aço, né? Não custa você dar uma escovada ali para ver a condição, para ver se ele não está soltando muito material. E às vezes é só um pedaço, digamos lá, meio metro quadrado, você escova bem, tira aquele material e preenche com massa corrida. Vale a pena, entendeu? Vale a pena. Por quê? Você pode pintar direto, passar ali por cima, fazer de conta que não é contigo. Vai voltar a acontecer o quê? A foto que você está vendo aí. Volta, o problema é recorrente. Tá? Então, vamos lá.
desgastes no acabamento, ok? Antes de falar em cerâmica, agora vamos à pergunta do Marcelo e tudo o que vocês quiserem falar sobre pinturas em alvenaria. Também falar, se tiver alguma dúvida, se ficou sobre pintura em madeira e metais. Daí a gente vai para a parte de acabamento. Vamos lá. Madeira e metais, alguma dúvida ou tranquilo? Tranquilo. Tá. Então vamos à pergunta. Vai lá, manda ver, Marcelo. Tua pergunta para agora pintura de alvenaria. Então, o que eu tinha perguntado era sobre esse fenômeno da capilaridade, né? Para a Certo, gente tentar amenizar o dano que ele causa, a certo. gente tratasse a parede de dentro, assim, lixasse ela toda, fizesse todo o processo e passasse argamassa polimérica antes de dar o acabamento final, Certo, para ver se essa argamassa consegue conter essa água da capilaridade para ela não estourar a tinta na parte de dentro e certo, evitar até que mofa alguns móveis, alguma coisa, né? certo. Na verdade, é assim. Eu não recomendo. Por quê? A tinta vai funcionar? Vai. Aonde você aplicar. Você não vai aplicar em toda a parede porque ela é uma tinta cara. Você vai aplicar uma faixa, É. correto? Ela Aham. vai, ela vai fazer o quê? Ela, com o tempo, ela vai acabar estourando o reboco. Por quê? A tinta polimérica, ela veda somente a parte exterior. O que você faria, professor? É, eu, re, eu retiraria o reboco e faria esse reboco usando um hidrofugante, vulgo Vedacity, tá? O Eu Vedacity sei nada mais qual é que que é é. um... Hã? Eu sei, eu já vi esse Vedacity. É Então, um pozinho, né? isso, ele vai repelir, você vai colocar na argamassa, ele repele a água. Ele é Mas aí, repelente. no caso, coloca ele do lado de dentro, né? Interno, né? Coloca do lado de dentro, exatamente, interno. Que aí joga a água para fora. Exato, só que você vai estar protegendo quem? O teu reboco. É. A argamassa polimérica não protege o teu reboco, ela vai deixar o teu reboco detonar. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, o teu reboco estoura. Já Na verdade, quando... eu já vi um vídeo que o pessoal faz a parede, né, normal, e É, depois que a parede seca toda certinha, eles abrem mais ou menos uns 3 centímetros na parte de baixo, aham, faz uma fileira de 1 metro e deixa 1 metro sem abrir. Aí aham. outra fileira de 1 metro e deixa outro metro sem abrir. E preenche tudo com essa massa aí que você falou. Põe a massa e mistura com esse negócio, esqueci o nome. O Vedacity. O E mistura a hidrofugante. massa com o Vedacity ali embaixo, porque quando a água for subir, o Vedacity não vai deixar a água passar ali. Aí ela não vai subir a capilaridade, né? Tá, mas então, mas não é mais fácil você pegar e fazer uma faixa embaixo de 1 metro, de fora a fora com o Vedacity, no reboco? Não, eu falo assim, depois que já está pronto, você não pensou Mesmo nisso, depois não? que já está pronto. Mesmo depois que já está pronto. Porque assim, você. Fala no reboco mesmo? Não, você retira o reboco. Retira. Mas tem que tirar os tijolos também, né? Porque senão a Não, capilaridade vai não, subir no tijolo. não, não. Você pode. O tijolo você não precisa tirar. Não, entendi. Achei que precisava também. Não, não, negativo. Você tira o reboco até chegar no tijolo. Ali Arranca você só o limpa. reboco mesmo, aí já Exatamente. resolve. Porque esse reboco vai estar com certeza muito úmido e contaminado, né? Ele Uhum. já vai estar Ele deteriorando. fica desplacando, né? Exatamente. Se você passar argamassa polimérica, vai soltar placas com argamassa polimérica. Tá entendendo? Entendi. Então, se você. Aham. É porque teve um caso que a gente usa um piso de madeira, né? Aham. Aí tava subindo um pouco de água do chão, do solo, assim, e a gente tirou tudo, passou essa argamassa polimérica, depois que secar, a gente montou o piso todo de novo. Certo. Aí eu não sei se seria a melhor escolha,
o, o que mais que poderia fazer, entendeu? Então, como é piso, eu teria feito até uma camada fina de 1 centímetro, por exemplo, de Uhum. vedacite. Entendeu? É verdade. Assim, Então, eu não sei se seria viável, porque aí ia subir o contrapiso e ia encostar na porta, né? A gente teria que instalar a porta toda de novo. não Seria um. necessariamente, não necessariamente. Você poderia também usar um neutrol, tá? Que é uma emulsão asfáltica e fazer a Líquida, né? impermeabilização líquida, tá? Então, você tem a manta asfáltica líquida. Então, você poderia usar, seria mais eficiente, tá? Entendi. Bom, Bacana. desgastes dos acabamentos. Aí, pessoal, é uma patologia? Deixa de ser uma patologia, mas está relacionado também à vida útil do produto, ok? Então, não existe aquilo que eu falo. Não, ninguém dá nada de graça para ninguém. A cerâmica mais barata, ela vai ser mais barata porque ela vai te trazer alguns contratempos. Por exemplo, ela pode não estar bem selada, ela pode não estar empenada com alguma deformação. Tem que tomar cuidado. Então, o material cerâmico barato, muito barato, não existe segredo. Existe, sim, bom senso. Muito barato significa que está com algum defeito, algum problema. Então, presta atenção nisto. Agora, nós podemos ter erros também por escolha de material, que daí é diferente, tá? Então, você olhou o material, escolheu o material, tá tudo certo. Você vai executar, você faz coisa errada. Aí você vai ter erro, não interessa se o teu material é bom, se é ruim, né? Aí não depende do material, depende de você. Um problema muito comum é o caimento, né? Como assim o caimento? Claro, piso, onde você tem piso, pressupõe que você vai ter contato com água, jogar água, né? Imagina um banheiro, uma cozinha. E aí você não toma o cuidado em relação aos caimentos, deixar os caimentos em direção ao ralo. Automaticamente vai empoçar água. Empoçando água, imagina, toda vez que lava, fica empoçando água. E imagina que isso não é interno, é externo. Uma calçada lá, ou uma área no pátio que acumula água. Aquela água vai infiltrando, infiltrando e vai deteriorando o teu rejunte, ok? Então, aí nós temos uma tabela de caimentos apresentados, tá? Veja que nós temos caimento, inclusive, para locais onde você aplicou porcelanato. Ué, mas é uma sala, ninguém vai ficar jogando água na sala. Ok, mas a norma nos traz que nós temos que ter o caimento mesmo sendo na sala. E veja que ele traz para terraços, lajes e cobertura, no mínimo 1,5 centímetros. Pessoal, Mas é exigido esse caimento ou é aconselhável? não, é exigido, é norma, Exigido. NBR 13753, é Então, norma. no caso, vamos supor, uma cozinha tem que ter um caimento mínimo ali. Tem que ter o caimento mínimo, sim, é Ah, obrigatório. entendi. Não é assim, ó, no ambiente ali no porcelanato, é de 0 a 0,5% de caimento. Então, você não precisa fazer o caimento, tá? Uhum. Então, por quê? Porque ele te permite. Agora, no banheiro, cozinha, você não tem esse de permite, ok? Porque eu, Então, eu imaginava que era na área molhável, né, do banheiro, que era ali dentro do box. não, não só na área molhada, em toda a área, em toda a área, você tem que ter o caimento, tá? Hum. E lajes, coberturas, assim, eu recomendo, pessoal,
ali é o mínimo 1,5. Eu sempre trabalhei com 3, tá? Laje, cobertura, assim. Por quê? 3. E parte externa também. Quando a gente está falando de grandes áreas, assim, né? Acima de, vamos lá, acima de 30 metros quadrados. Por quê? Para você ter certeza que você vai ter um bom escoamento. Pensa principalmente numa laje. Você tem lá uma laje que, olha, aqui essa laje aqui de cobertura, ai, que legal, vamos fazer aqui uma sacadona, legal, vai ficar bonito aqui. É, realmente, vai ficar muito bonito. Mas, imagine quanto bonito vai ficar se começar a infiltrar água ali. E se infiltrar água ali, tchau. Vai detonar, vai detonando, detonando, detonando. Quando você vê, causou um problema de patologia bem feio, bem grande na estrutura. Então, não facilita, tá? E toma cuidado. A parte externa de laje é a pior coisa para fazer, é a pior coisa para fazer e se arrepender depois quando não faz bem feito, tá? Não adianta, eu vou fazer eu vou fazer Vedacity em tudo. Só Vedacity não vai resolver. Por quê? Porque você tem que pensar que é um espaço confinado, tá? Trabalhando recebendo uma carga de sol terrível. Então ele vai ter em função dessa carga de sol, ele vai trabalhar, vai ter uma dilatação térmica bastante expressiva. Automaticamente, ele vai acabar gerando possibilidade de infiltrações. Tá? Então, vou usar uma manta asfáltica. Posso usar uma manta líquida, ok. Então, você usou lá o Vedacity, legal. Aí você usa a manta asfáltica sobre. Tá? Mas tem que tomar cuidado, porque senão vocês vão ter dor de cabeça. E deixa esse caimento 3%. Né? Você não vai colocar uma cerâmica nem lá, é uma laje exposta, mas coloca 3%. E eu ainda recomendo, eu já fiz o teste, tá, pessoal? Eu paguei caro pelo teste, usei com uma camada de vermiculita, hoje, né, a argila expandida, e fiz sem a camada de argila expandida. Pus a teste da vermiculita, protege mesmo, tá? Protege mesmo. A gente acha que não, mas a diferença é grande. A diferença é grande. A durabilidade, quando você tem a argila expandida, uma camada ali de 5 centímetros sobre, protegendo, a durabilidade é muito maior. Ela deteriora a camada da laje. Esse 3% aí seria 3 centímetros a cada metro? Exatamente. 3 centímetros a cada 100 centímetros, ou 1 metro. Então, dando sequência aos nossos desgastes de acabamento, um outro problema, pessoal, que a gente pode ter é nas nossas juntas de dilatação. A ausência, né, da junta de dilatação. Então, como assim? Então, isso não é eu que estou falando, está escrito na norma, na 13753, tá? Então, se você tem uma área superior a 32 metros quadrados, você tem que ter uma junta, tá? E se for externamente superior a 20 metros quadrados, aí sim que você tem que ter a junta, tá? Por quê? Você vai acabar tendo problema de dilatação. Imagina, o coeficiente de dilatação de uma cerâmica, ele é muito, muito, muito diferente da estrutura de concreto. Então, se você tem uma junta de solidarização, como assim junta de solidarização, professor? Você faz abaixo da camada de cerâmica, tá? Abaixo ali da camada, um pouco abaixo da camada de cerâmica, você pode ter uma junta
uma junta ali de uma argamassa polimérica, tá? Ou um mastic, enfim, um material que trabalhe. E você pode colocar um reboco e tudo mais ali, pode, né? Faz um friso no piso, coloca a argamassa, e aí você coloca o rejunte sobre, não tem problema nenhum. Mas, ou você pode deixar nos cantos, e aí você deixa debaixo do rodapé, fica embutido, mas você tem que deixar, porque senão vai dar problema, com certeza. Tá? Então, eflorescência em cerâmicas. E só antes disso, um problema que aconteceu comigo. Mesmo tomando N cuidados, eu peguei e usei num lavabo, na parede, assim, era junta seca. O que é junta seca? Sem rejunte, porcelanato de alto padrão. Fiz só a faixa de decoração ali no lavabo. O lavabo, né? E vaso sanitário, você coloca só uma faixa de 1,5 metros de cerâmica. Aquele porcelanato foi mais lindo do mundo. E só que o detalhe era o seguinte: atrás dessa parede era uma parede de tijolo 3/4, ou seja, tinha 15 centímetros. Aí tinha mais 15 centímetros da churrasqueira, mais 10 centímetros de tijolo refratário, ou seja, 40 centímetros. Não é que a peste da churrasqueira, com o calor da churrasqueira, foi o suficiente para dilatar e trincar de fora a fora uma das peças. Ou seja, se eu tivesse deixado uma junta. Mas se você olhar, pensar em termos de norma, não tinha distância o suficiente para cair nenhuma regra da norma. Nada que recomendasse. Só que o fato. E 40 centímetros de tijolo, não, calor não é assim. Não, é assim sim. Por quê? Ele fez com que a alvenaria trabalhasse de uma forma muito, mas muito diferente do que a cerâmica, fazendo a fissuração da cerâmica. Trincou a peça. Uma peça só, bem no meio das peças cerâmicas, pam, trincou de fora a fora. Tá? Então, O ideal, então, nesse caso, é separar a churrasqueira da parede, né? Dar uma não, distânciazinha. não, não, não. O ideal é você. Aí, então, eu revesti tudo com porcelanato imitando madeira churrasqueira. Só que, como eu sei que a peste da churrasqueira trabalha, eu deixei com rejunte. Onde é que. Aham, Ou seja, no lavabo, era só ter deixado com rejunte. Entendeu? E o rejunte não necessariamente entendi. precisaria ficar na cerâmica, poderia ficar nos cantos. Daí resolvia o problema. Tá? Ele absorveu um pouco da dilatação, a Exatamente, era carga. essa a função. Era esta a função, absorver a dilatação. Tá? Então, eflorescência em cerâmicas. Pode ficar meio esbranquiçado e tal. Isso aí é um ataque direto ao rejunte. E daí começa a causar esse problema. Tá? Então, isso, em geral, ocorre no próprio reboco. E as juntas de dessolidarização são assim, ó. Então, você tem aqui, aí você faz ali a junta, dá para ver ali o detalhezinho, né? Da junta. Você usa o mastic, você pode usar até aquele sela-trinca mesmo, que é uma bisnaga, mas você tem que deixar, porque se você não deixar, você vai ter problema. Ok? Aqui as nossas eflorescências. Repare que elas não são propriamente um efeito na nossa cerâmica, né? Nós estamos tendo o efeito no reboco. E ele, consequentemente, contamina o rejunte e vem pelo rejunte, olha ali. Olha só que coisa mais linda. Adivinha o que vai acontecer?
primeiro de tudo, eu vou ter a contaminação. Daí eu vou ter a eflorescência. O que vai acontecendo? Isso aqui é bem aquilo que a gente acabou de falar, Marcelo, do teu problema lá. Você tem a argamassa polimérica. Maravilha. Olha o que acontece com ela. Qual que é a sequência disso aqui? É desplacar. E é exatamente o que acontece. O desplacamento. Tá? Pessoal, agora vamos lá. Será que é problemático o desplacamento? Bom, você pega uma pastilha dessa aqui, ó, dessa aqui, tá? De 2 por 2 centímetros, e ela caindo do 10º andar, uma pastilha de 2 por 2, ela chega embaixo com a mesma velocidade que se a pessoa tivesse tomado um tiro de revólver. O impacto... No outro serviço que eu trabalhava, eu tive que chamar a Defesa Civil, porque estava caindo os azulejos dentro da empresa. E o problema Tava não é desse jeito assim. mas o problema não é cair dentro das empresas, é cair na cabeça de alguém. Não, mata. pois é, então, tava caindo lá dentro da empresa. Imagina, a gente fica lá sentado lá no chão, lá no horário de café, cai um trem desse na cabeça da gente. E isso é muito comum da gente ver. Em muitos prédios aí, você olha para o prédio, está faltando uma peça, duas dessas cerâmicas aí. Então, e aí que tá, vamos ao grande barato. Aí quando todo mundo olha para isso e fala, é só usar a argamassa, o quê? A C3, que ela vai resolver o problema e não vai cair mais. Será? Aí a gente pega no que a gente estava falando com o Marcelo, do problema da tinta, o que eu acabei de falar da fluorescência, disso aqui, disso aqui, que depois isso é um estágio inicial, isso aqui já é um estágio mais avançado até chegar nisso. Pessoal, está detonando quem? O reboco. Tá? Então, a infiltração, ela detonou o reboco a tal ponto que não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Tá? Ela detonou o reboco, mas detonou a tal ponto o reboco que não tem mais o que fazer. Ele não adianta a argamassa ser AC3. Cai igual. Tá? E, às vezes, falta do uso da argamassa AC3? Sim, mas não necessariamente. Tá? Pensa no seguinte, imagina esta faixa aí. O que pode ter acontecido? Imagina que dentro do prédio tem lá o banheiro, tá? Olha a foto e pensa. Tem um banheiro top, muito legal, o banheiro ali, bem para onde que fica o box, o ralo. O ralo. O ralo. Fica bem no canto e ali não foi feita uma impermeabilização adequada. Aquela água infiltra na parede e ela vai tentar sair, né? Aonde que ela sai? Adivinha? Para fora. Com o tempo, isso não é assim, tá? Professor, eu entreguei o prédio, faz 10 anos que eu entreguei o prédio, mas é o tempo. Mas fatalmente vai acontecer isso, tá? Então ela pode... O cimento grauteado é bom para vedar assim no ralo, né? Não necessariamente. O que é o... Vamos pensar no que é o cimento grauteado. O cimento preenche grauteado... todo o espaço vazio. Não, mas o cimento grauteado, pensa no que é o cimento grauteado. O que é o cimento grauteado? É simplesmente um cimento com agregado graúdo menor, Marcelo. Não é... Então, na verdade, o que você tem que fazer é tomar cuidado. O que eu faço? E eu mando fazer em volta do ralo, executa com argamassa. E adivinha colocando o quê? O hidrofugante, o Vedacity da vida, né? O hidrofugante faz todo o ralo com argamassa com Vedacity. Como assim, professor? Você encaixou o ralo, você vai ter que cimentar ele em volta, não vai? Usa Vedacity em volta, tá? Ou usa uma AC3, que ela também tem hidrofugante, e você sela bem em volta. Acabou. Não é uma coisa assim tão difícil, né? Aí você pega, faz o piso com hidrofugante
e faz uma faixa de 1 metro de fora a fora no banheiro. Não é o bicho. Ah, custa mais caro. Custa mais caro. Mas vai custar o que mais caro? Pensa que você está fazendo uma residência top com 5 banheiros. Pô, você vai gastar aí, vamos lá, R$ 100 a mais para fazer isso em todos os banheiros. Então, é besteira. É besteira. Assim, a pessoa, às vezes... Ah, mas mão de obra. Economia porca que chama, né, professor? Exatamente. A mão de obra. Quanto que você vai... Mas, poxa, a mão de obra... Não vale nem a pena falar da mão de obra. A mão de obra do quê? Do cara pegar e misturar ali um pouco na argamassa antes de passar? O dano está feito. Uma vez feito o dano, aqui, ó, do jeito que tá, é só fazer o que a Tereza fez, chamar a Defesa Civil e interditar, porque não tem, vai cair. Vai cair tudo, vai desplacar inteiro. E observa agora, nessa foto, observa aqui, pessoal, vamos lá. Vamos lá. Olha só. Observa onde que soltou mais. Quem que está aqui? Isso aqui é janelinha do quê? Isso aí é do elevador, né, não? Hã? É a janelinha do banheiro. Banheiro. Assim. Banheiro. O elevador não tem janela. Banheiro. É o banheiro, ó. Olha É só. uma janela menor, isolada, geralmente é do banheiro. Exatamente. E olha só o estrago que a miséria fez, ó. Pode ver que aqui eu tenho uma faixa bem, né? Agora aqui, ó, eu tenho uma sacada. Outra coisa, aqui embaixo na borda da sacada acontece a mesma coisa, ó. Pode ver. É onde concentra os problemas, tá vendo, ó? O pessoal joga água, né? Exatamente, onde tem contato com água internamente e externamente não foi feito uma boa vedação, tá? Então, pessoal, seria isso a segunda etapa da nossa aula, a segunda parte. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, abordando tipos diferentes de patologia, né? A gente falou de patologia do aço, falou da patologia da madeira, falou também da patologia relativa aí à pintura e depois aos rejuntes, tá? Nós temos ainda na 3.3, é a próxima aula. A próxima aula, ela é top. Para mim que gosto, né? Deixar bem claro isso, da área de patologia, porque é onde a gente vai ver como fazer a correção, como que eu corrijo a patologia numa viga, num pilar, quais são as técnicas, os procedimentos. Então, a 3.3, ela fecha o conteúdo de patologia de uma forma muito legal. Porque a gente... Ô, Jefferson, Oi. eu tô pensando uma coisa aqui. Diga. Vamos imaginar uma situação. Uma laje foi feita sem caimento e está dando empoçamento de água. Certo. Se o cliente não tiver dinheiro na hora para poder fazer um caimento com os aglomerados certos, é viável colocar um ralinho na laje? Olha, talvez a tua solução saia mais caro do que você corrigir, né? Pensa bem. Porque esse ralinho é pluvial, concorda comigo? A laje está lá em cima. Sim. Aí você vai colocar, ele vai ter que descer essa tubulação. Você vai gastar com tudo, né? E não é só isso, e a mão de obra para quebrar, para depois recuperar reboco, pintura. Será que não vai ficar mais caro do que corrigir a inclinação? Já é melhor fazer uma inclinação de uma vez. Porque você já faz o correto. Além do que, você colocaria um ralinho a mais, porque fatalmente a laje já tem um ralo, concorda comigo? Você não ia fazer sem ralo. Para onde que essa água iria? Então você já teria um ralo lá. Se for olhar essas obras aí que não tem acompanhamento de engenheiro, de nada, só o pedreiro faz,
A maioria, a laje fica cheia d'água, se você observar. Sobe no alto de um prédio e repara as vizinhanças. Certo, mas está errado, É, entendeu? Aqui, Marcelo, nós aprendemos a fazer o que é o correto, o que a norma diz e eu trago muita experiência do que eu faço, entendeu? E eu penso assim, você fazer algo errado, sabendo que é errado, entendeu? Porque é a gente sabe a complicado. consequência. O problema não É, é, mas o eu problema é tô. você sabe a consequência. Tipo, eu faço errado, vai acontecer tal coisa. Eu sei que vai dar errado. Então, eu não posso fazer errado. Então, Na verdade, eu estou imaginando tentar solucionar o problema que já foi feito errado, né? certo. Mas Já está mesmo assim, errado. Aí ainda você vai vale a dar pena manutenção. corrigir a inclinação. Vale a pena corrigir a inclinação. Por que É, vale a né? pena corrigir? Porque colocar um ralo, você está colocando um segundo ralo. E a pergunta é: eu tenho um problema de inclinação ou eu posso ter mais de um? Com certeza tem mais. A água não para em um Exato. ponto só, não. Isso. E daí, ou seja, você vai colocar, ao invés de um, colocar três, quatro ralos. Está Aí já entendendo onde sai, eu quero cara. chegar? Exato. Uhum. Então, corrige. Tá? Ah, o cliente não quer fazer e tal. Ok. Mas você falou para ele o que é o correto. Você fez a tua Aí, obrigação. aí ele tem a opção de escolher, né? Se vai querer o correto Exato. Exatamente. Exato. ou uma paliativa. Quando é problema de origem estrutural, o cliente não tem que escolher. A gente tem que falar é assim, ponto, acabou, né? Porque você não, se Uhum. você não fizer isso e depois acontecer Cai. qualquer coisa, você vai ser responsabilizado criminalmente. Então não tem conversa. Agora, neste caso, que não é um problema, né? Vai ser um problema sério na estrutura? Vai com o passar dos anos e tal. Mas, lógico, que você tem que falar isso para o cara também. Olha, se não fizer isso, com o tempo vai infiltrar, vai danificar a tua laje e tal. Lá na frente o custo vai ser muito maior para consertar. Então você faz a tua parte, mas ainda você tem como, né, fazer. Agora, eu vou ser bem sério. Eu já fiz isso e recomendo que vocês façam isso. Recusa. Não, não vou fazer. Tipo, você fazer uma coisa errada, tá? É porque leva a Sabendo que sua é errado. imagem também, né? Exato. Você fazer uma coisa errada sabendo que é errado é moralmente incorreto, pessoal. Não faz, tá? Não faz. Vale muito pela indicação, né? Que geralmente a pessoa olha, fulano fez tal obra e deu errado. Aí vai achar que tudo vai dar errado. Exatamente. E aquela história, não, não, eu não vou fazer, não vou assinar, não faço isso. Eu trabalhava numa prefeitura e o prefeito mandou eu fazer algo errado, tá? Era até não, contar o erro. Ele mandou ir lá e fazer, eram sumidouros, era um sumidouro, tinha a fossa séptica e depois da fossa séptica vai para o sumidouro. Mandou fazer o sumidouro e eram 30 casas. E aí fazer RT e tal, que estava tudo ok. Eu fui lá, olhei, não vou fazer. Vamos, não vai fazer. Né? Eu não vou fazer por quê? A solução correta aqui é fazer um filtro anaeróbico. 30 fios, tá louco, vai custar tanto. Sim, vai custar tanto. Mas quem fez a fossa séptica com o sumidouro foi uma má escolha. Esse terreno aqui, para começar, nós temos duas características dele. Metade do terreno é um banhado. A água aflora. A outra metade ele é uma laje impermeabilizada, não retém água. O sumidouro aqui não vai funcionar. Não, deu. Tá. Só sei que, resumindo, quase ganhei a conta. Aí ele foi lá e pegou um outro engenheiro que assinou.
assinou, mandou para a Caixa, aprovou tudo e tal, aí o pessoal foi morar lá. Deu 3, 4 meses, as fossas sépticas eram pequenas, encheu a fossa e o sumidouro não estava funcionando, começou a transbordar tudo. E aí, pensa se eu não tirei sarro. Aí o prefeito lembrou de você. Exatamente, eu falei, e agora? Né? Eu falei que não ia acontecer isso. Aí teve, e essa foi a segunda vez, hein? A primeira foi o seguinte: era para fazer um muro. E era um muro, só que ele tinha 80 centímetros de arrimo. E o resto era normal. Eu fui lá, calculei, não, mandei colocar a ferragem e tal. No muro, beleza. O prefeito chegou lá e, meu Deus do céu, tá gastando dinheiro à toa. Tal. E, não, vão achar que eu estou roubando, porque Deus livre, não sei o que e tal, para que jogar dinheiro fora? Mandou, vocês não faz, não, pode fazer assim a partir daqui. Deu uma chuva e, caprichosamente, bem aonde o prefeito falou, para mudar o que eu tinha passado, caiu o muro. Ou seja, ele ficou em pé até onde eu falei, a outra metade caiu. Então, ou seja, é aquela história. Você tem que ter o teu princípio. Você se formou. Para se formar, você estudou. Você sofreu. Estudou à noite, batalhou pelo seu diploma. Então, poxa, dá um pouco de valor para o seu diploma. Se você sabe que a coisa está errada, não faz, não aceite, né? É o teu nome. Então, aí depois disso, sabe quando que o prefeito veio se meter de novo? Nunca mais, né? Nunca mais. É que também assim, o prefeito era burro. Não, eu era recém-formado. Eu tinha, essas coisas aconteceram, eu não tinha 6 meses de formado. Ele meio que duvidou, né? Exato. E isso vai acontecer com vocês. Você é recém-formado, o povo olha assim, não dá muito crédito. Mas tenha convicção, tá? Beleza, pessoal? Beleza. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Uma boa noite. E amanhã nós temos Boa nossa aula noite. de solos. Boa noite. Então, boa noite.